Educação à distância, mudando realidades. Oi, tudo bem? Hoje estamos na nossa quarta aula e hoje a gente vai continuar falando sobre ferramentas da qualidade e de planejamento, ou seja, essas mesmas ferramentas que a gente usa na qualidade, a gente também usa no planejamento. A qualidade é uma coisa que ela não pode estar só para acrescentar, ela tem que estar fluindo na organização, juntamente com as outras atividades. Como eu venho falando para vocês, qualidade é um jeitão de ser da organização, é uma filosofia, é um modo de funcionar, tá certo? Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Ferramentas da qualidade e planejamento. Nosso objetivo é compreender a importância do ciclo do PDCA, que é a primeira ferramenta que a gente vai ver. Depois, aplicar o plano de ação, que a gente chama de 5W, 2H, ou ainda 4Q, 1POC. Eu vou explicar para vocês isso aí. Utilizar o fluxograma no ambiente organizacional e reconhecer as principais características do diagrama de Pareto, né? Ou seja, a gente tem bastante ferramentas para conhecer hoje. Algumas talvez até vocês já conheçam, mas a gente quer reforçar que elas também fazem parte do nosso conteúdo de gestão da qualidade também, tá certo? Então vamos lá. O ciclo do PDCA é a primeira. Palladini, que é um autor brasileiro que fala sobre o tema, ele diz o seguinte: em termos estratégicos, o PDCA compreende um ciclo que inclui toda a companhia, toda a organização, né? É um ciclo. E pode-se, porém, aplicá-lo a cada atividade específica, criando um hábito de planejamento que é associado a cada ação executada, em qualquer nível. Como assim, professora? É um ciclo de fato. São várias ações que são feitas, que devem ser observadas para que o desenvolvimento das atividades fluam. A primeira é o P, de plan, do inglês, né? Planejar. Nesse momento, a empresa, a organização ou o setor vai localizar os problemas e estabelecer planos de ação. Lembra ontem que a gente, ontem não, na aula passada a gente falou sobre o Kaizen, né? Que é melhorar sempre, sempre está melhorando. Esse ciclo, ele ajuda também nesse processo. A gente faz todo um planejamento para melhorar, como que a gente vai, de fato, implementar essa melhoria. A primeira delas é essa, localizar o problema e estabelecer um plano de ação, tá? A segunda fase é o do, fazer. Do vem do inglês, é uma palavra do idioma inglês que quer dizer fazer, né? Que, na verdade, é a execução desse plano que a gente fez aqui no planejamento. É colocar esse plano na prática. Em seguida, o próximo passo é o check, de checar, verificar, né? Verificar se as metas foram atingidas, né? O atingimento das metas. Verificar também os indicadores, acompanhar esses indicadores. Que são indicadores? São os números que a gente pode estabelecer para verificar se uma ação realmente aconteceu. Por exemplo, o aumento nas vendas ou a diminuição das reclamações, né? Então, são indicadores, são números de fato que vão mostrar para a gente que aquilo que a gente planejou e aquilo que a gente fez, de fato, está sendo alcançado, certo? E a última, mas não menos importante, é o action, que é agir. Quando necessário, a gente faz uma ação corretiva, né, em caso de insucesso. Mas quando der certo, aquele vai ser o novo padrão. Daí a gente treina para padronizar, né, treina o pessoal para que a gente sempre alcance o sucesso. Então, gente, aparentemente é uma ferramenta
simples, né? A gente fala o PDCA, é simples, mas na verdade envolve 4 etapas, 4 grandes etapas de mudança, de melhoria, né? Melhoria do comportamento, melhoria nos processos, para que a gente possa dar continuidade nas nossas ações, em cada setor, né? Em cada lugar que precise dessa atenção. Aí a gente falou de planos, né? Planejar, como é que nós vamos fazer esse planejamento? Aí entra uma outra ferramenta, vamos ver aqui, que é o plano de ação 5W2H. Essa sigla aqui vem do inglês, né? É uma palavra, é uma série de palavras do idioma inglês, que no nosso bom português é o seguinte, ó. What, que quer dizer o que fazer, né? O que vai ser feito? Então, a gente precisa planejar uma ação para esse problema, ou por que não dizer para esse desafio, para essa situação inusitada. O segundo W é o why. Por que isso vai ser feito? Qual a justificativa dessa ação? Por que motivo vai ser feito? Né? O que motivou a que essa ação seja tomada? Aí o terceiro é who, que quer dizer quem. Quem vai fazer? Quem é o responsável por essa ação? Cada ação alguém precisa assumir a responsabilidade por ela, tá certo? Where, a quarta, né? Where, onde? É o local, né? E a quinta, when, quando? O prazo, o cronograma, a gente nunca pode esquecer disso, senão não vai. Então, olha só, tem 5 Ws aqui, né? Do inglês, né? Tá, percebe? 5 Ws. E aí tem 2 H, que é o how, né? Como vai ser feito, quais os procedimentos, quais as etapas. E o how much, quanto custa. A gente não pode esquecer que a gente vai precisar fazer alguns desembolsos. Tudo tem custo. Né? Pode ser custo financeiro, pode ser custo de mão de obra, pode ser uma série de ações que podem desencadear algum esforço, no mínimo de tempo, tá certo? Então, é importante a gente medir isso também. Aí vocês podem observar que em português fica o 3Q um POC, né? 3Q um POC. O que, quem, quando, por quê, onde e como, né? Na verdade, são as iniciais 5W2H e o 3Q um POC para puxar para o nosso idioma. O importante é nunca esquecer de nenhum desses passos, né? O que, quem, quando, por quê, onde, como. Aí a gente vai estar cobrindo tudo, né? Todas as ações que devem ser feitas. Eu costumo falar que é assim, quando você ouve uma história, né? Alguém chega, por exemplo, aconteceu um acidente. Essas são as perguntas naturais que vão aparecer. O quê? Né? O quê? Quando? Quem estava envolvido, né? Como? Onde? Por quê? Né? São questões que vêm naturalmente. Então, quando a gente responde essas questões, a gente consegue implementar todo um plano completo de ação, um planejamento. Por isso que a gente fala que a qualidade está muito ligada com o planejamento, né? Uma alavancando o sucesso da outra. Então, a gente precisa responder essas perguntas antes de começar a agir. Tá certo? Vamos em frente. A terceira que a gente vai falar hoje é o fluxograma. O fluxograma é um tipo de diagrama. Ele pode ser entendido como uma representação gráfica que apresenta o passo a passo para a execução de um processo. O fluxograma utiliza símbolos reconhecidos facilmente para representar cada etapa do processo de forma descomplicada e de fácil entendimento, né? Então, muitas vezes, as pessoas, tem gente que tem dificuldade, por exemplo, de entender um processo, uma situação que deve ser feita só lendo. Então, o fluxograma é uma forma visual também, da gente bater o olho e dizer, já sei, vem para cá, vem para cá, vem para cá, como se fosse um mapa,
né? Como se fosse um roteiro, né? Algo visual. Fica bem mais fácil da gente olhar e entender. Então, é uma estratégia que às vezes as organizações utilizam também, tá? Para padronizar uma determinada atividade, certo? Então, vamos em frente. O fluxograma, ela representa um processo que utiliza símbolos para descrever o passo a passo e o fluxo. O objetivo é mostrar de forma descomplicada o fluxo das informações, os elementos, evidenciando essa sequência operacional que caracteriza o trabalho que está sendo executado. Então, quais são esses símbolos? Esse símbolo aqui, oval assim, pode ser redondinho também, alguns exemplos a gente encontra um círculo bem redondinho, ele indica o início ou o final de de uma atividade, né? Aqui é o processamento da atividade em si. Aí vai haver um momento em que a gente se pergunta, né? Como que eu vou fazer? Que possibilidades eu tenho? Aí ele vem aqui nessa espécie de quadradinho, só que ele tem arredondadinho nas pontas, né? E aí a gente entra num processo de decisão. Se fizer isso, vem para cá. Se fizer aquilo, vai para lá. Então, ele só indica qual o passo a passo que a gente vai seguir no momento que faz a decisão. Ah, decidi vir para cá, então eu venho para cá. Então, aqui são os relatórios. Que documentos vão ser gerados? O que eu tenho que esperar para ver, né? Aqui é quando eu estou aguardando que esse passo seja realizado. Aqui é um conector de página, que pode ser que o fluxograma seja bem grande, né? Ele vai para uma outra página, então aqui eu coloco um número que vai indicar qual é o próximo. Na outra página vai ter esse mesmo número, indicando aonde eu vou continuar. E aqui são os dados, quando às vezes eu preciso reunir alguns dados. Bem, é uma ferramenta simples, de fácil visualização. Inclusive, pode ser utilizada para atividades simples do dia a dia, né? Imagina você que entrou uma copeira nova, né? Na organização, na cooperativa, não sei. E essa pessoa, ela precisa ter um passo a passo, por exemplo, das atividades que ela vai fazer. O que ela vai fazer primeiro? Onde ela vai? Então, esse fluxograma, ele dá essa visão para ela do todo, do que ela precisa fazer, para onde ela vai, o que ela vai fazer primeiro, o que vai priorizar, né? Se algo acontecer, faz isso ou faz aquilo, né? Então, são pequenas ações que facilitam o nosso dia a dia. É claro que eu estou simplificando, assim, para uma situação bem mais do dia a dia, tá, gente? Mas a qualidade é isso mesmo. Todas as atividades, se elas agregam valor para o cliente final, elas são importantes, tá certo? Então, é uma maneira visual da gente saber o que fazer para tomar decisões. Decisões que aparentemente são complicadas, mas na verdade são simples, tá certo? Bem, a outra ferramenta é essa aqui, diagrama de Pareto. Esse diagrama de Pareto, também é conhecido como princípio de Pareto, é a pessoa que deu ideia de fazer esse levantamento. É uma ferramenta, também da qualidade, que possibilita o seguinte: a seleção de prioridades quando existe um grande número de problemas, ou quando é necessário identificar aqueles que são mais importantes, né? E no final, quando a gente aplica essa ferramenta, a gente consegue perceber, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente tem vários tipos de defeitos, mas esses defeitos A e B aqui são os maiores. Então, naturalmente, são aqueles que a gente vai ter que resolver primeiro, para facilitar o dia a dia das pessoas e para agregar valor para o cliente, né, para o consumidor. Então, o que acontece? Imaginem que numa fábrica de automóveis está faltando pneus, né? E também está faltando café. O que é mais importante? É claro que
num rápido momento assim, o café é bom, né? O cafezinho é bom, mas não é o mais importante. Naquele momento, naquela situação de crise, a gente precisa identificar qual que é o mais importante. Claro que no exemplo que eu dei, pneu, uma fábrica né, numa montadora de automóveis é importante. Mas se ele tiver várias situações complicadas e não saiba qual priorizar, ele pode aplicar esse diagrama de Pareto. A gente não vai entrar aqui, no caso, na forma, como que nós vamos aplicar, eu quero dizer, matematicamente falando, estatisticamente falando. Eu só quero dizer que ela existe, né? Um gestor, ele precisa saber ler visualmente o que está acontecendo, né? Por exemplo, ele não precisa fazer a contabilidade da organização, mas ele precisa estar apto a entender, por exemplo, um balanço patrimonial, um demonstrativo de resultado. Da mesma coisa, quando a gente vai trabalhar num planejamento, a gente não precisa fazer os cálculos, mas a gente precisa entender o que um especialista, por exemplo, fez para mostrar para a gente visualmente, ou o que os relatórios dos sistemas de informação vão trazer para a gente olhar assim e ver, realmente, isso aqui é mais prioridade agora do que isso aqui. O diagrama de Pareto é isso, ele mostra exatamente quais são os problemas que, se a gente resolver, a maioria das causas ficam, ai, que alívio, né? Ele mostra para a gente o que a gente precisa priorizar. E ele fala justamente isso, que muitas vezes 80% das situações difíceis, eles têm são as causas mais importantes e às vezes elas trazem, ou melhor, o contrário, às vezes 20% dos problemas trazem um efeito assim enorme. Então é esses que a gente tem que priorizar. Aparentemente é pequeno, mas quando você resolve, a maioria das questões foram solucionadas, né? Vamos ver aqui, por exemplo, nesse desenho. Imagina isso aqui. Aqui tem muitas causas, mas são insignificantes. Agora aqui, eu tenho só 20% das causas, mas elas são cruciais para eu resolver. Esse é o teorema, o diagrama de Pareto. 20% das causas apenas, mas olha o efeito, 80% é muita coisa. Então, a gente precisa resolver logo esses aqui, porque se eu resolver isso aqui, ó, 80% dos meus problemas acabaram. Aí depois, no segundo momento, é que eu vou para essas outras causas, ok? E o Pareto, ele fala que isso acontece em tudo, até no trânsito. Vocês já não perceberam, por exemplo, que às vezes o trânsito está paradão, aquele congestionamento, por causa de um ou dois veículos que colidiram ali e atrapalha tudo, né? É assim na vida. Às vezes tem aquela causa que é crucial para resolver o problemão. Então, é ali que a gente tem que priorizar e não nas outras coisinhas, né? As outras coisinhas são muitas, mas são mais fáceis de resolver. Então, o diagrama de Pareto ajuda a gente a ter essa ideia, a visualizar essa forma de resolver essa questão. Aí, eu sugiro aqui que vocês, vamos assistir, né? Acho que fica melhor. Vamos assistir o diagrama de Pareto nesse vídeo, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta. Vamos lá? Você sabia que 80% de toda a riqueza do mundo está concentrada em apenas 20% da população? Ou então, que 80% dos crimes são cometidos por apenas 20% dos criminosos? Você sabia que 80% de toda a cerveja bebida no mundo é consumida por apenas 20% dos bebedores de cerveja? E que 80% de todo o trânsito está localizado em apenas 20% das ruas e avenidas? Ou até que em 80% do tempo você usa apenas 20% de suas roupas?
podem parecer apenas curiosidades, mas estes são alguns exemplos da enorme desigualdade que rege o universo. Esse princípio aparece muitas e muitas vezes, nas mais variadas situações, e ele é chamado de princípio 80-20, ou princípio de Pareto. É claro, os números podem variar de um caso para o outro, mas tente focar no ponto principal. A minoria dos recursos é responsável pela maioria dos resultados. Eu vou te mostrar como esse princípio pode impactar a sua vida. Então, vamos dar uma olhada em como isso funciona nos negócios, nas interações sociais e nos relacionamentos. Vamos começar pelos negócios. Imagine que você acabou de abrir um negócio. É bem provável que você esteja inundado de tarefas e trabalhos para fazer. Se você aplicar o princípio 80-20 ao seu negócio, você provavelmente irá perceber que a grande maioria das tarefas contribui de uma forma bem pequena para os resultados da sua empresa. E por outro lado, apenas algumas tarefas contribuem pela maior parte dos seus ganhos. Se você quiser mudar completamente a situação da sua empresa, você poderia terceirizar ou contratar alguém para cuidar das tarefas que causam menor impacto e poderia até mesmo descartar algumas outras. Isso liberaria 80% do seu tempo para que você pudesse trabalhar nas tarefas de grande impacto, aumentando drasticamente os seus ganhos. Pense que se você se dedicar o dobro aos 20%, você terá 160% do resultado e ainda terá muito mais tempo livre. Seria uma grande mudança no seu negócio e na sua vida. Agora vamos dar uma olhada nas interações sociais. E dessa vez, eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Por alguns anos, eu me relacionei com muitas pessoas. Eu queria fortalecer a minha amizade com a maior parte das pessoas que conhecia, e por isso, dedicava meu tempo de forma muito parecida a todas elas. Mas o tempo foi passando e eu logo percebi que a maioria dos resultados positivos, das satisfações, das lembranças, da confiança e da felicidade que eu tinha das minhas relações vinha de apenas uma pequena parcela dessas pessoas. Com isso, eu decidi dedicar mais tempo às pessoas mais importantes, aquelas que geravam maior impacto na minha vida. Isso aprofundou ainda mais a minha relação com elas e eu obtive resultados mais positivos. E ainda, liberou bastante tempo em minha vida para que eu pudesse me dedicar aos meus estudos, aos livros, aos meus negócios e à minha saúde. Agora eu vou te mostrar como o princípio se aplica aos relacionamentos. Imagine um namorado que passa o dia todo trabalhando. Ele sai do escritório e vai para a casa de sua namorada. Depois de passarem várias horas juntos, ela reclama, alegando que ele não dedica nem um pouco do seu tempo para ela. Ele não entende como isso pode acontecer depois de ficarem tanto tempo juntos. Mas embora eles estivessem juntos, a verdade é que essas horas não valeram praticamente nada. Ele estava mais preocupado em ficar no sofá vendo televisão e checar as suas redes sociais no celular a cada 5 minutos. Ou seja, a maior parte do tempo dele produziu um resultado insignificante na sua relação com a namorada. Outro namorado poderia ter chegado em casa mais tarde e ter passado muito menos tempo com a sua namorada, mas ela jamais reclamaria, porque, apesar deles passarem muito menos tempo juntos, ele se dedicou completamente a ela, e com isso, produziu um resultado muito maior no seu relacionamento e no dia de sua namorada. Esses foram apenas alguns exemplos de como o princípio 80-20 pode ser aplicado na sua vida e nos negócios. As situações são inúmeras em que você poderá utilizá-lo, mas quanto mais você conseguir, menor será o seu esforço e maiores serão os seus resultados. Ficou claro? Gostaram do vídeo? Então, para entender um pouquinho mais sobre esse tema que a gente conversou aqui agora nessa aula, eu sugiro que vocês retomem a leitura, né? Leiam esse livro aqui de Toledo, né? Qualidade, Gestão e Métodos, da editora LCT, que está disponível também na minha biblioteca no SWAP. Dá uma lidinha lá, verifica com muito cuidado. Qualquer dúvida vocês sabem, né? Tem o AVA para a gente conversar e vão fazendo as atividades de percurso, tá certo? Até a próxima!
Educação à distância, mudando realidades.